Oi, gente! Donas da Voz está começando. Eu sou Lívia Matos e esse é o nosso espaço de empoderamento, inspiração e muita transformação. Aqueça a sua voz? Vem com a gente! Vamos falar sobre metabolismo? Sim, esse bendito que é o vilão quando a calça jeans aperta. Mas vamos falar muito além. Vamos falar de saúde, hormônios, comida de verdade, aqueles remédios da moda e até sobre como o nosso emocional afeta o nosso físico. E quem está comigo hoje aqui é o convidado super especial em que a gente pode confiar de olhos fechados. Ele que cuida da minha saúde, da minha longevidade, o médico endocrinologista e metabolista, Dr. João Ricardo Aguiar. Bem-vindo, doutor João Ricardo. Que honra ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado pelo convite. A honra é minha, tá? E espero trazer informações úteis para os seus espectadores, que consigam melhorar a vida das pessoas, que esse é o nosso interesse aqui, nosso intuito. Sempre, né? E tem tanta dúvida. E assim, eu queria muito te agradecer pelo teu tempo, né? O doutor João, como eu mencionei, que é um dos maiores endocrinologistas aí, e veio para cá para ajudar. E vamos começar com a pergunta base, né? Que eu acho que é importante todo mundo estar na mesma página. O que é exatamente metabolismo? E por que parece que ele desacelera um pouquinho com o passar do tempo, especialmente para as mulheres? Ou não? É igual para todo mundo? Não, tem uma diferença aí. Para ser mais simples, metabolismo são as reações que o seu corpo faz todos os dias para manter a sua saúde estável. Tá? Então, troca de cabelo, crescimento de unha, troca das células do sangue, reações químicas de digestão, a sua memorização de coisas que você viu durante o dia, tudo isso a gente envolve chama de metabolismo. Existe o anabolismo, que você está construindo tecidos, e o catabolismo, que você está destruindo os tecidos. E todo dia nós estamos em troca, né? Você morre e nasce todo dia. Uhum. E com o passar do tempo, você infelizmente vai mais morrendo do que nascendo. As tuas células, elas têm uma capacidade de degeneração maior do que a de crescimento. Vamos pegar o exemplo cabelo. Quando você é mais jovem, você perde um, nasce 3. Depois empata essa conta e depois essa conta começa a declinar, que é a sua queda de metabolismo. E vários fatores estão envolvidos. Então eu cito 2 importantíssimos, que o primeiro é o seu declínio hormonal. Né? Tem muita relação do seu baixa produção, a sua redução de produção de hormônios que ajudam nesse metabolismo. E a mulher, e o segundo ponto é a massa muscular. Ela vai se degradando, e eu entendo que isso é um dos problemas que vamos encarar aí pelo aumento da população da terceira idade, que é a perda de massa muscular e gera sarcopenia. Os músculos são responsáveis pelo nosso gasto energético. Perdendo músculo, seu metabolismo cai. As mulheres têm menos músculos que os homens. Isso fisiologicamente, desde que você nasce, a sua massa muscular é um pouco reduzida, e conforme vai chegando a puberdade, essa diferença vai aumentando ainda mais. Então a mulher, infelizmente, tem menos músculos e vai ter um metabolismo mais lento e vai declinar mais rápido. Então é verdade, gente. A mulher, então, de fato, tem esse metabolismo, né? Existem outros fatores que fazem a gente sofrer mais para conseguir a perda de peso, por exemplo? Quando você chega após os 40 anos, há uma diferença muito grande entre a mulher e o homem, porque a mulher entra em declínio e para de ter hormônios. Chama menopausa. O homem não para, só diminui. Não existe andropausa. Apesar de muitos usarem esse termo não existe. Existe uma redução. Então, um homem de 70, 80 anos, ele vai ter a testosterona em menores níveis, mas a mulher não vai ter hormônio. Ela vai parar de produzir. E o que acontece, por exemplo, quando o nosso metabolismo está mais lento, por exemplo? Não só o ganho o ganho de peso, né? É mais difícil, por exemplo, você perder peso. Então você começa a engordar mais. Que outras coisas podem estar associadas ao metabolismo lento, por exemplo, que não está no seu funcionamento normal, tá? Todas as suas funções corporais. Sua unha para de crescer direito, seu cabelo para de crescer direito, seu intestino para de funcionar bem. Tá? Uhum. A sua memória, ela pode começar a sofrer abalo, o seu sono pode sofrer abalo.
E o ganho de peso. Uhum. Tá? Muita gente, isso é uma dúvida muito, isso é uma colocação muito corriqueira no consultório. Doutor, eu como pouco e engordo. Mas quanto você gasta? Para você saber se está comendo pouco. Então você está comendo aí 1.300 calorias. Você gasta 1.200, você come muito. E cada um tem um gasto calórico, cada corpo tem um gasto calórico, né? Isso, vai doutor? vai reduzindo. Tá. Depende de idade, hormônios e massa muscular. Entendi. Então, essa colocação é muito... não tem muita consistência, né? Você fala assim, mas eu como pouco. Mas quanto você gasta? É verdade. E quando a gente fala muito dessa parte de peso, né? Tem muita mulher magra que, na verdade, ela não é saudável. Ela tá, na verdade, com alguns problemas, né? E tem outras que estão sobrepeso e que estão completamente saudáveis. Como é que a gente sabe que o peso virou um problema de saúde? Você já viu casos assim, que pessoas estão um pouco acima, mas os exames de sangue estão completamente normais? Ou mulheres magras que chegam lá com os exames completamente fora do padrão? Sim. Uma coisa, vamos separar aqui. Só de você estar acima do peso já não é mais saúde. Tá? Isso é muito importante. Eu vejo muita gente chegando, falando em entrevistas aí, esse culto, né? essa globalização, esse novo ser das pessoas, que você não pode falar muita coisa, mas você tá acima do peso, é uma doença. Tá? Sobrepeso e obesidade não são determinados por exames laboratoriais. Então, você está acima do peso ou obeso, você já está aumentando o risco de insuficiência cardíaca, você tem risco aumentado de ter câncer de mama, de intestino, câncer de esôfago. Tá? Então, você já é um doente. Então, não existe pessoa com sobrepeso nos padrões de saúde. E a gente escuta muito, né? Mas meus exames são todos perfeitos, não tenho problema nenhum. Só para você ter uma ideia, você está acima do peso, você já tem 97% de chance de ter insuficiência cardíaca. Uhum. Então, como é que você pode estar saudável? Sim, verdade. Né? Então, esses parâmetros laboratoriais, eles demoram para alterar. E às vezes, quando a paciente procura o médico com exames alterados, já é bem tarde. Tá. Já tem uma diabetes instalada, já está com uma plaquinha lá no coração. Então, muito cuidado. Você está acima do peso, não acha que é problema estético, é problema de saúde. Assim como a magreza não atesta também a saúde. Tá? Então, tem pacientes que têm baixo peso e tem um problema de colesterol alto, tá? Que é um problema genético. Tem problemas que têm baixo peso, mas estão diabéticos. Tá? Tem pacientes que estão com baixo peso, mas têm pouquíssima massa magra. Então, às vezes, o peso baixo não atesta a saúde e o peso alto também. Não, dependendo dos seus exames. Então tem que ter muito cuidado com esses conceitos. Perfeito. Tem que fazer, na verdade, bastante exame. Tem exames, né, que atestam não só o sobrepeso, como também o sangue, né, que pode dizer se tem algum problema mais grave ou não. Mas a informação mais importante que eu acho é você ter isso na mente, que você está com sobrepeso, você não está diante de um problema estético. Perfeito. Entendeu? E, doutor, a pressão estética é um peso que causa muitos problemas, né? E a gente vê aí cada vez mais pessoas desenvolvendo os transtornos alimentares, né? Quais são os transtornos mais comuns que você vê acontecendo e que idade eles são mais recorrentes? Porque a gente vê isso mais em pessoas jovens. Mas ele acontece também, esse transtorno alimentar, pessoas mais velhas? Sim, acontece nas pessoas acima de 40 anos, mas a prevalência é entre 15 e 25, no máximo 30 anos. E os mais comuns é a compulsão alimentar, tá? Que geralmente está associada ao aumento de peso, e a anorexia. A anorexia está mais voltada naquelas pacientes que têm uma necessidade de se expor mais, uma modelo, né, fotográfica de passarela, ou uma atriz, pessoas que trabalham com o corpo, que às vezes elas são submetidas ao estresse de você ter que chegar naquele peso, você ter que, de qualquer maneira, bater o peso para não perder seu emprego. Sim. Porque a competência aí não é a sua habilidade, sim a sua forma física. Então,
Tem pessoas que têm essa necessidade e entram nesse quadro, e tem pessoas também que têm esse problema da autoimagem, que estão magras e não se acham magras e querem perder peso a qualquer custo. Então, a anorexia é muito comum, né? Apesar de ser muito comum entre as patologias de alimentares, não é tão expressivo o número geral, em torno de 4, 5% da população mundial. E o diagnóstico, ele é clínico, porque ele tem esses eventos, eles têm que ser repetidos na semana, principalmente a compulsão alimentar, né? Então a pessoa vai, come muito, depois ela se arrepende. Eu não sabia que era um transtorno alimentar. Na verdade, eu trato com tanta, nossa, eu tô compulsiva, tô comendo sem parar, porque tem semana que você tá mais compulsivo. Mas eu não sabia que isso era considerado um transtorno. Sim, aí tem as características, isso tem que ser repetido várias vezes na semana, uma vez, 2 vezes, por um tempo. E a sensação de fraqueza diante disso, de você não poder se controlar, de você ficar com vergonha de você mesmo, é o que caracteriza. Então você come aquilo lá, tipo, aguentando, né? E você para, por que eu fiz isso? Nossa, não consegui me conter. Então é muito importante o médico, na hora que for tratar, reconhecer isso, porque existem tratamentos específicos para isso, entendeu? E não só com o endocrinologista, eu acho que nesse caso com a terapia. Sim, também, né? Terapia. Com psicólogo, psiquiatra, sim. Não sei. Como é que funciona nesse caso? Tem que ter acompanhamento das duas especialidades? Geralmente, esses problemas alimentares, eles estão relacionados a outros problemas de comportamento, a ansiedade, a depressão, e cabe você, se fizer o diagnóstico, e se você não souber conduzir, você encaminha. Tá? Um bom endocrinologista, ele consegue identificar e consegue tratar, porque eu costumo falar que a endocrinologia é a área, não é porque eu sou endocrinologista, estou puxando para mim, mas a gente tem que entender de tudo. Eu tenho que saber de cardiologia, de pneumologia, de pediatria. Sim, claro. Entendeu? De ginecologia, eu tenho que entender de urologia e de psiquiatria. Porque muitos pacientes com sobrepeso e compulsão alimentar têm problemas psiquiátricos. E se eu não souber conduzir um medicamento, um tratamento inicial, eu não vou dar assistência para esse paciente. E quando eu não souber mais tratá-lo, se eu não tiver conhecimento suficiente, eu encaminho para um especialista na área. Mas o tratamento multidisciplinar, sem dúvida, principalmente terapia. É um bom caminho, né? Terapia comportamental, eu acho que não pode faltar. Porque se a pessoa também não muda o comportamento, por mais que você faça um tratamento, ela volte para o peso, ela pare, mas depois, eventualmente, ela pode voltar para aquele comportamento. Sim. Então, acho que... Eu sempre falo que o importante é a gente mudar hábitos de vida realmente, seja mentais, seja de alimentação, a gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. E aí eu queria falar sobre o tema da moda, reposição hormonal. Por que ainda é um assunto muito complicado para as mulheres? Dá para explicar assim, sem complicar, para que ela serve e quando é que ela realmente é indicada? Sim. Primeiramente, ela é complicada porque as informações, apesar de nós termos vários canais, né, aí maravilhosos para se divulgar informação, tem muita gente ruim dando informação. Verdade. E, infelizmente, na área médica ou nas áreas que envolvem a saúde, poucos se atualizam. Então, continuam fazendo a medicina de anos atrás. E a medicina, ela evolui a cada dia. Então, a reposição hormonal, ela é uma realidade. Por quê? Vamos pensar na sua tataravó, que teve 10 filhos, que parou de menstruar com 60, 70 anos e depois ela nos deixou. Será que ela precisava de hormônio? Ela viveu a vida toda sem menstruar praticamente. Ela engravidou N vezes e na hora que chegou ao final dos óvulos dela, já chegou no final da vida. Isso foi reduzindo. A mulher foi crescendo na sociedade. A mulher fisiologicamente, biologicamente, era uma reprodutora. E hoje ela está ocupando o lugar dos homens e com mérito. Só que ela deixou de lado a função reprodutiva. Entendeu? Para ela ocupar esse local, ela diminuiu muito a prole. Então tem mulheres hoje de 40, 50 anos que não têm filho por opção própria, com um filho, né? Ou seja,
as menstruações foram aumentando. Eu li um livro semana passada de obstetrícia de 1960. O total de ciclo das mulheres menstruais eram 50. Hoje você menstrua 500 vezes. Nossa Senhora. É muita diferença. Faz sentido, na verdade. Sim, entendeu? Então a mulher menstrua muito. E os óvulos, eles acabam. E está acabando cada vez mais cedo. E a sua longevidade está aumentando. Então você precisa amparar essa mulher que parou de menstruar cedo e dar uma qualidade de vida. Porque ela com 45 anos, você não pode mandar ela fazer crochê. Você vê novela na Globo e fazer crochê, ela tem que produzir, ela tem que trazer rendimentos para casa. Hoje ela compartilha com o homem, ela é provedora. Aí você não dá o hormônio para a mulher, para mim, é assassinato. Tá? Então, primeira coisa, porque há uma necessidade. A mulher aumentou a longevidade dela e está parando de menstruar mais cedo. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. E para que nós indicamos? Para melhorar a qualidade de vida da mulher. E o que essa reposição faz, por exemplo, com uma mulher? Melhora a qualidade de vida. Mas quais são? Assim, me dá mais energia? Sim, tudo. Tudo. A parte muscular melhora também? Sim, tudo. Sono? Sim, memória, sono, libido, autoestima, melhora, diminui episódios de problemas que são comuns nessa fase, que a mulher se achar inválida, feia, ou melhora, ou seja, ansiedade, depressão. Você traz a vida da mulher de volta. E quando é que é aconselhável começar, né, gente? Porque vamos começar a fazer todo mundo aí. Imagina que você é uma flor, aí você nasceu, linda, mulher linda. Ela murcha, e você tem que regar. Entendeu? É uma analogia. Se você não regar, ela vai morrer. Entendeu? A mulher, o ser humano é assim, né? Ela nasce e vai ficando, aí chega lá nos 30 anos, tá aquela linda. Né? Cada um no seu formato. Ela começa a murchar. É verdade. Aí você vai, não, é normal isso? Deixa. E você escuta, colega, não, você tá velha, é assim mesmo. É importante, até que você falou isso, dessa parte de filhos, porque as pessoas falam muito, mas a minha avó não fazia. Porque a minha avó nunca precisou disso. Porque ela... Era uma vida diferente. Era uma vida diferente. Ela não menstruava. É lógico. Então, quando você... É legal você entender, a mulher, quando ela está lá no útero da mãe dela, ela já recebe todos os óvulos que ela vai ter durante a vida. Então é tipo um Big Brother. Todo mês morre um pouquinho. Entendeu? Sai dos ovários, quem é que vai virar neném esse mês? Sou eu? Tá, Aí vai pra trompa, não fecundou, morre, aí a mulher menstrua. Então a menstruação, ela é uma falha de uma gravidez, né? Você se preparou para engravidar, você não engravidou, sangrou. Isso não é para acontecer todo mês. Sim. Entendeu? É para você tornar esse momento... fazer que esse momento vire o final dele, que é uma gestação. Mas tudo bem, não é para agora. Esse mecanismo ele vai esgotando. Então, quanto mais cedo você menstruar e menos você engravidar, mais cedo vai acabar. Esses óvulos eles vão entrar em declínio. Eu não sabia que existia um estoque, gente. Sim, olha só, tô aprendendo. Eu pensei que a gente produzia todos os meses, normal. Não. Você ovula. O homem sim. O homem produz para frente. Por isso que não acaba. Tá? Entendi. Quando você vira mulher dentro do útero, quando essa criança vai ser uma menina, aí começa uma formação dos seus anexos, seus ovários, útero, e você já recebe a sua carga de óvulos ali. E doutor, falando já em menstruação, tem muitas mulheres que fazem tratamentos contraceptivos, elas acabam interrompendo a menstruação. Isso é bom, isso é ruim para o corpo? Eu sempre tive dúvidas em relação a isso, esses chips, né? Ou encerrar completamente a menstruação. Me fala um pouquinho o que você acha sobre isso. Bem, quando você está tomando um contraceptivo, você já não está menstruando. Você está sendo enganada, né? Você para e sangra.
Porque você não vai estar ovulando. Então, estou tomando uma pílula, eu não vou ovular. Então, eu não vou formar meu ninho. Então, eu não vou menstruar. Mas eu sangro. Você sangra porque você parou a pílula. Isso é um mecanismo de, fazer você ter esse escoamento de sangue, mas não é menstruação, é outro aspecto. Se você olhar a menstruação sua natural tomando pílula, são aspectos bem distintos, assim, sangue menstrual do sangue do contraceptivo. Então, o que estão fazendo? Você está emendando as cartelas. Então, tomar com pausa ou tomar sem pausa, praticamente é a mesma coisa. Você está fazendo a pausa e sangrando. O sangramento a gente chama de privação. Você priva o hormônio, o útero sangra. Então, quem está tomando pílula não está menstruando, não está ovulando. Está sangrando ou não. Essa é uma opção da paciente. Você conversa com o seu paciente. Você quer sangrar ou não? Ah, doutor, eu me sinto bem. Legal, vamos parar, vamos fazer a cada 21 dias, você para 7, você sangra. Aí eu prefiro não, isso é pessoal. Não tem tudo tem prós e contra, né? Tudo tem prós e contra. Então, não, eu não quero. Eu me sinto bem, eu me sinto mais confortável, eu sinto que eu estou limpando. Respeita isso. E você tem vários tipos de contraceptivos hoje no mercado. Por exemplo, tem que duram 3 anos, tem que duram 5 anos, tem os trimestrais, tem os mensais que você emenda, tem os mensais que você não emenda, então tem para todo mundo. Sim. Então, a mensagem é: está tomando pílula, você não está ovulando, então você não está menstruando. Você pode ou não sangrar de acordo com a sua escolha. É uma opção da paciente, então. Não existe o bom e o ruim, porque de qualquer forma já não está menstruando. Sim. Né? Perfeito. E aí, aproveitando ainda que a gente estava falando de reposição, como é que fica isso para pessoas trans? É o mesmo acompanhamento? O metabolismo também muda? Existe efeito colateral? Como é que funciona? Sim. A mulher trans é um indivíduo XY que se enxerga como um XX. Nasceu com a biologia do sexo masculino, mas ele não se enxerga, ele se enxerga como uma mulher. Então você vai ter que fazer a reposição mais precoce possível para você feminilizar ao máximo. Então é uma reposição de hormônios femininos. E aí vai ter desenvolvimento de mama, né? Vão ter caracteres sexuais femininos e alguns exames fundamentais para a mulher vão ter que ser feitos nessa paciente. Ela é uma mulher. Perfeito. Então vai ter que fazer mamografia quando chegar o tempo, vai ter que fazer ultrassom de mama. Se fizer a cirurgia de transição e fizer uma vagina, vai ter que fazer o Papa Nicolau, entendeu? Entendi. Tudo igual. Então segue todo o protocolo. Mas não esquecer da formação biológica. Então, por exemplo, um homem, um XY, ele tem próstata. Então você tem que investigar também bilateral, entendeu? Entendi. Então o médico tem que olhar a parte feminina que você criou, mas também ele não pode deixar o sexo biológico de lado. Ele tem que estar sempre ali olhando. Muito interessante isso. A gente nunca pergunta, né? Mas é importante, porque é a realidade aí de muitas mulheres, né? E o indivíduo trans, ele é muito mal entendido, né? Muita gente confunde, e é confuso mesmo na nossa cultura. O indivíduo trans, ele sofre. Imagina, você nasce com a sua mente feminina num corpo de homem. É muito complexo. Você não consegue se enxergar no espelho. Então, o índice de suicídio é altíssimo. Então, por isso que o Ministério da Saúde e as sociedades médicas, eles assumiram esse papel de tratar, acolher esse indivíduo. Então, hoje o SUS dá tratamento. O SUS tem departamento só de transgeneridade. Que bom que a gente está evoluindo nesse aspecto, pelo menos, né? Porque até então eram realmente isolados da sociedade, não existia nenhum tipo de atenção. E eles tentavam tratamentos que não eram legais, tratamentos que, tentavam fazer tratamentos clandestinos e o tiro saía pela culatra. Então, hoje, o médico, o endocrinologista, ele tem essa habilidade, o psiquiatra também, de conduzir. E quanto mais cedo você intervém, melhor.
Perfeito. Quanto mais cedo você... Hoje existem até em alguns países já fazendo o bloqueio da puberdade, a nível de estudo. Então, por exemplo, eu sou trans mulher. Né? Eu quero ser mulher, mas eu nasci biologicamente homem. Quando eu for entrar na puberdade, que eu vou ter crescimento de testículo, crescimento de pênis, eu bloqueio isso. Aí não vai ter a masculinização e a femininização fica mais fácil. Mais fácil o processo, né? Porque começa antes. Sim. E você não precisa regredir tanto, né? Você realmente antecipa. E os resultados são muito mais promissores. Né? Interessante isso. E agora, doutor, mudando completamente de assunto, a gente sabe que a vida é super corrida e parece ser uma missão quase impossível a gente conseguir comer direito. Experiência própria. Tem um problema. Não, eu tenho um problema realmente. Às vezes você está viajando, você está num evento, você está em vários lugares. Para comer direito e aquela coisa balanceada e saudável sempre não é tão fácil. Sem dúvida. Né? Existe um mínimo viável, assim, da alimentação saudável que a gente pode adotar sem culpa? Assim, qual é o beabá? É o arroz com feijão, proteína? Tem que ter isso, tem que ter aquilo, um docinho pode? Qual é o mínimo que a gente pode, sem aquelas dietas muito rígidas? Não, o ideal é assim, você tem uma necessidade diária, nós somos carnívoros, desculpa os vegetarianos, mas precisamos de proteína animal. Quem não come vai ter que buscar isso de outra maneira, suplementando ou buscando alguns vegetais que possam suprir isso. Mas nós somos carnívoros, então você precisa ter pelo menos as 3 refeições do dia, que é o café, almoço e jantar, com proteína. Entendi. Fundamental, que é o alimento. Para que nós comemos? Para nos alimentarmos e buscarmos energia. Então, o que é o alimento? É a proteína. O carboidrato é o energético da história. Então, você tem que sempre comer a proteína junto com o carboidrato e formar aquele prato para estar pronto para o seu dia. Você ter energia e estar alimentado. O brasileiro ele tem uma cultura muito errada alimentar, ele só come carboidrato. Se você pegar o café da manhã no brasileiro, é café com leite e pão com manteiga. Só tem carboidrato e gordura. Não tem proteína. A gente não tem muito hábito. Né? Café com leite e pão com manteiga. Então, e aí, você se alimentou? Não. Você comeu energia. A energia, normalmente, ela em 1 hora, ela vai embora. E gera a necessidade de você comer de novo, porque o corpo vai pedir para você, olha, cadê o cara que eu preciso? Cadê o ovo? Cadê o peito de peru, o queijo? Que eu precisei e você não me deu. Ele vai ficar pedindo. E você pode ficar ignorando isso, mas uma hora vai vir no final do dia essa conta em juros e correção monetária. Entendeu? O corpo... Só que ela nunca vem decifrada. Lívia, você precisa comer 300 gramas de frango. E assim, come qualquer coisa. E você come sem parar. Então, qual é a dica? É você ter pelo menos as 3 refeições com proteínas. Tá? E se não, suplementar? Se não, são suplementos proteicos. Hoje que são whey protein, é isso? Whey protein é a proteína do soro do leite. Tá. E existem também em pó a proteína do ovo, que é a albumina. Existe também a proteína da carne. São as 3 mais ricas proteínas que nós temos no mercado. Porque dificilmente a gente consegue comer essa carga de proteína diariamente. Vamos combinar assim. Mas o mínimo já ajuda. Você não pode ficar sem. E uma pessoa que faz jejum intermitente, por exemplo? Uma pessoa que só vai comer depois de, sei lá, quase 20 ou 12, 16 horas, por exemplo, tem que pular o café da manhã. Ela vai ter que comer muito mais proteína no final do dia. Ela tem que repor, ela não vai conseguir. Sim, sem dúvida. Por isso que são dietas que têm efeito muito bom no início, mas de sustentabilidade elas não são tão boas. Tem muito reganho. Então, eles são legais para você usar num paciente obeso, para você tirar a carga calórica. Porque o que emagrece não é o jejum, é o déficit calórico. Se você estreita a sua janela alimentar, a tendência é que você coma menos que comeria o dia todo. Mas às vezes isso não acontece. Sim. Se na janela alimentar você toma um pote de leite moça, come um pudim, você vai comer mais calorias. Aconteceu comigo. Eu fiz um mês de jejum intermitente, eu não emagreci 1 grama sequer. Porque não é o jejum que emagrece. Nada. Não é o jejum que vai emagrecer você. É o número de calorias que você comeu naquele período.
E o esperado que você fique em jejum, que você naquele pequeno intervalo não consiga comer o dia todo. Mas às vezes tira sai pela culatra, entendeu? E o que um déficit de proteína, por exemplo, pode causar no meu corpo? Perda de proteína, toda a sua massa magra. Massa magra. Tá, para a parte muscular, então, faz mal. Todo sua massa magra. Ela envolve tudo, sangue, ela envolve cabelo. Por exemplo, hoje, as mulheres que estão fazendo uso sem acompanhamento dessas canetas emagrecedoras estão pegando cabelo. Está muito comum o relato, cai cabelo. Por quê? Não come proteína, não come nada durante o dia. A fase de replicação do cabelo ela se perde e o cabelo vem da queratina. A queratina vem da proteína animal. E você não comeu, você vai perder seu cabelo. É reversível, tá? Mas você vê no consultório, doutor, comecei a tomar esse remédio, a caneta X, comecei a ficar careca. Isso faz cair cabelo. Não, não é a caneta que faz cair cabelo. É que você não está comendo, é que nem o bariátrico. O bariátrico faz cirurgia bariátrica e não consegue comer. Um dos efeitos esperados, queda de cabelo. Tem que fazer suplementação vitamínica, inclusive, o resto da vida, né? Sim, proteica. Vitamina é uma coisa, proteína é outra. Idoso também? Sim, principalmente. Olha só. Você chega numa farmácia hoje, você vai no suplementos. Tá cheio de suplemento para idoso. E todos são whey protein. Então você vai lá, olha, Nutrem Protein, é whey protein. Entendeu? Entendi. Ensure, é proteína para idoso. E normalmente o idoso acha que isso é coisa para quem é marombeiro. Olha, eu mesma, tá? Não é. Eu sempre achei que o whey protein fosse coisa de marombeiro, gente que vivia na academia. Como não se aplica a mim, eu nunca tomei. Comecei agora, porque inclusive o meu médico aqui fez toda uma programação alimentar para mim, etc e tal. Mas eu não tinha essa concepção. Então, pra você ter uma ideia, o whey protein talvez seja a segunda proteína que nós ingerimos na nossa vida. Porque ela está presente no leite NAN, no Aptamil. Então, quando o leite da mãe, o leite materno, ele é proteico. E aí vamos supor que você tem seu filho, você é uma workaholic, tem que viajar, e aí você não vai deixar as suas mamas em casa. Você vai ter que comprar o leite na farmácia. É o whey protein. Entendeu? Olha só, e a gente não sabe, né? Entendeu? A gente associa só a musculação e tudo mais. Então você vai lá, eu quero um leite, não, um leite Aptamil. É o whey protein. Você vai ler lá atrás, o que é isso aqui? Proteína do soro do leite. A sigla, toda vez que você lê num produto proteína do soro do leite, essa sigla chama whey protein. Pode estar whey ou pode estar, é a mesma coisa. É abreviar o nome, tá? Perfeito. E dá pra ter uma vida saudável, mesmo comendo tudo? Tudinho, assim. Eu tô falando assim, incluindo aquelas besteirinhas, os meus docinhos, meu refrigerante zero, alguma coisa assim, não vou falar nem a marca, mas enfim, comendo tudo. De vez em quando uma batata frita. É possível, desde que seja com equilíbrio, ou tem coisa que a gente realmente assim, tem que eliminar? Não, vamos lá. O grande problema hoje é você achar que o emagrecimento ele pode ser feito uma fórmula em massa. Não existe. Tá? Não existe uma dieta que emagreça tipo, a população inteira. Por isso que você está aumentando. Então você tem que sentar com a pessoa e entender quem ela é. Primeiro, o comportamento alimentar. O que você é? Você é um compulsivo? Você é um cara que bate pratada? Você é um cara que passa o dia todo beliscando? Então, você entender isso. Depois, entender o gasto dessa pessoa. Quanto você gasta por dia? Porque a conta é você comer menos do que você gasta. Se você quiser comer doce e esse doce não atingir, não superar o seu gasto, você pode comer. Perfeito. Entendeu? E tem algum alimento que você fala, não, tem que excluir, tem que tirar? Não tem esse. É que você. Geralmente os mais calóricos, eles são menores. Sim. E aí você não vai, talvez, ficar saciada. E é muito bom você falar isso, sabe por quê? Porque eu acho que o que eu vejo, né? As pessoas fazem muitas dietas. A gente vai falar sobre dieta já já. Mas ninguém consegue manter uma dieta há muito tempo. E esse não é o ideal, porque elas são restritivas do que você gosta, do que você tem prazer. E aí passa a ser um tormento fazer e se manter naquela alimentação. Quem consegue passar uma vida inteira de dieta? Não, ninguém consegue.
né? Então é importante você falar que tendo esse discernimento até calórico e tal, dá para incluir uma besteirinha ou outra sem problema. Tipo, você perguntar para o paciente, o que você não abrirá a mão? O que você não abre mão? Quero comer, doutor, um brigadeiro depois do almoço. Vamos lá, põe lá. Quantas calorias tem um brigadeiro? Quantas gramas? Você inclui. Ó, você vai comer o brigadeiro, mas eu tenho que tirar o arroz. Entendeu? Entendi. Então você tem que fazer essa matemática todo dia. Ah, doutor, não abro mão do pão francês. Legal, vamos incluir aqui, vamos somar. E você vai preenchendo os horários para você não estourar essa métrica no final do dia de calorias. Senão, se você for muito bonzinho também, lógico, você não promove emagrecimento, entendeu? E existe alguma dieta que funciona? Assim, pensando até em longo prazo. Restrição calórica, deficiência. O que vai funcionar para emagrecer? Comer menos do que você gasta. Ponto. Do jeito que você vai fazer isso, aí vai do seu perfil. Tá? O que vai emagrecer? Falir a empresa. Você tem uma empresa que fatura 2.000, você gasta 2.700 que ela fale. Essa é a lógica. Como você vai fazer isso? Comendo maçã o dia todo, ficando o dia todo sem comer, comendo X. O importante é déficit. Agora você tem que ser inteligente, porque esse déficit tem que ser duradouro. Porque senão fica fadado ao fracasso, Sim, né? A gente tem que fazer de uma forma em que aquilo seja a minha realidade alimentar no dia a dia e passa a ser minha rotina. E muita gente acha que, cheguei, toquei o sino, vamos para a pizzaria, né? Você vê muito isso. Nossa, cheguei nos 60 quilos. Vamos festejar. Resolvi meu problema. Não, infelizmente. É muito mais complicado do que a gente imagina. É o que a gente tem visto com essas canetas. A gente vai já falar dela, vamos entrar já nesse papo, mas assim, o que a gente vê é uma grande quantidade de pessoas voltando pro peso anterior muito mais rápido. Até, né? Se garante na caneta e depois que para de tomar aquela caneta, volta pro peso. E isso tá até explicando isso, porque não muda o hábito de vida, né? Sim. Que deveria ter deveria ter mudado, né? Mas aí a gente pensando, por exemplo, essas canetas, faz mal, não faz mal? Qual é a sua opinião, né, sobre esses remédios que viraram febre? Eles são bons aliados? Ou você acha que tem muitos riscos, efeitos colaterais para o futuro aí? Ou precisa de um acompanhamento? Para o médico, para nós que não tínhamos nada alguns anos atrás para tratar essa doença, né, diabólica, que mata muitas pessoas, que só cresce no mundo todo, para nós é maravilhoso você ter um arsenal de drogas. O grande problema é que as pessoas têm acesso sem ouvir um profissional para saber indicar. Então, esse que é o problema. Então, e de que forma tomar, né? Então, o grande problema para nós, fantástico. Nós estamos delirando. Vai sair... Eu estava no congresso agora de obesidade em Minas. Não vai parar por aí. Tem muita coisa para vir. Entendeu? A ciência está desenvolvendo fármacos fantásticos, mas na mão de quem sabe prescrever, sabe como conduzir um tratamento. Agora mudou, né? Agora precisa de receita médica, antes não precisava. Foi preciso o brasileiro ter esse choque, entendeu? Para falar assim, olha, você não pode na farmácia tomar. Você tem que passar no médico antes. Vai sair mais caro para você. Se você acha que você está enganando, não, você está se enganando, você está comprando um problema. Então, o tratamento ali é fantástico, ele inibe a fome e te dá uma oportunidade de você se reeducar. Porque não está com desejo. Então você vai ter que mudar seu mindset lá, trocar, dar um restart, né, um computador, e falar, agora eu tenho que fazer isso. E você se disciplinar a fazer isso aqui para virar automático, e você depois fala assim, isso aqui virou automático, agora eu não preciso mais disso. Essa é a jogada. Agora, se você aplica e não come, você vai cair para cima. Pra você ter uma ideia, o nosso corpo é tão inteligente que a cada quilo perdido, ele aumenta a sua fome em 100 calorias. Então, você perde 1 quilo, aumenta a sua fome.
Tá? E outra coisa, ele reduz teu gasto. Ele é inteligente. Ele armazena. Ele reduz o gasto. Ele para. É que nem você em casa. Começou a entrar menos dinheiro, o que eu vou cortar? Supérfluo. Reduz gasto. Que corpo danado. Por isso que é difícil emagrecer. Por isso que não é conta de somar e subtrair. Entendeu? Então, teu corpo ele vai reduzindo. Ele é inteligente, né? Então, tá entrando menos comida. Por que eu vou gastar? Entendeu? Aí o seu corpo ele vai, tipo, freando. E aí você tem que ir compensando com mais gasto. Entendeu? Comendo certo para o corpo não entrar em restrição. E quando você chega no peso, aí que o tratamento tem que seguir. E geralmente 1, 2, 3 anos. Sob medicamento. Para manter. Para manter. Então, um paciente que fez uma bariátrica, por exemplo, um colega meu, um cirurgião, fez uma bariátrica, ele vai ficar ali um ano e meio, 2 anos, e ele manda esse paciente para mim começar o tratamento com medicamento. Então, mesmo tendo feito a bariátrica. Senão ele vai voltar a ter ganho. Entendeu? Ele vai passar mal também, que ele vai tentar comer, porque a cabeça fica, né, com a mentalidade do obeso, vai querer comer. Então, a pessoa, ela vem para mim, meus colegas que fazem essas cirurgias, me mandam e falam assim, agora é contigo, João. Entendeu? Aí eu entro com remédio, com medicamentos, para ajudar a contenção de peso. E as pessoas acham que não, já cheguei, tá tudo certo, é 1, 2 meses, imagina. Então, cuidado com essa automedicação. Perfeito. Tá? É porque realmente virou uma febre todo mundo, né? Tem várias piadas e memes, inclusive na internet, que você chega na casa da amiga, você vai direto para a geladeira para procurar se tem injeção, né? Tem vários memes na internet que eu acho engraçado. É uma coisa tão séria que banalizaram tanto, entendeu? Que bom que agora a gente está indo num caminho em que dificulta. Mas tem em qualquer banheiro vendendo. Ainda, sem a receita ainda. Se você vai lá no 25 de março, tem. Todo dia, todo dia não, é exagero, mas corriqueiramente tem pacientes meus que chegam no meu consultório, doutor, eu estou tomando esse daqui, ó. Aí é falso, comprou no 25 de março. Meu Deus, que perigo. Porque quando tem demanda, tem um malandro, né? Tem um malandro e tem um trouxa comprando, sempre tem isso. Então, vende na rua. Vende na rua. Você chega lá nesses centros assim, comerciais, estão vendendo. Perfeito. E aí, tem algum alimento assim que você considera um coringa para a saúde? Aquele que todo mundo deveria ter na rotina, mas que muita gente esquece? Não. Eu acho, assim, o alimento coringa é o alimento natural. Tá? Eu, sempre que me perguntam qual é a melhor opção dietética, eu falo que é a dieta da feira. Tudo que tem lá na feira, você compra, deixa para o mercado para você fazer compra de produtos de limpeza e higiene pessoal. Você vai lá na feira, compra frutas, legumes, raízes, tubérculos e as proteínas. Vão ter lá, vai ter peixe, vai ter frango, vai ter ovo. Se você juntar isso, está ótimo. Descascar mais e desembalar menos. É a regra entendeu? básica. É por aí. Você ter sempre uma proteína animal, tá? Junto com um carboidrato vegetal. Essa é a combinação que dá certo. E o nosso arroz com feijão? Entra nessa... O arroz, ele é um carboidrato, uma fonte energética fantástica. O feijão tem proteína, mas é uma proteína vegetal, que não tem tanta qualidade como animal, mas é boa. Tá. O problema é que para você suprir a necessidade proteica, você tem que comer um pratão de arroz e feijão. E é muita caloria. Então é uma dieta fantástica. Você vai ter proteína e carboidratos ali, mas a carga calórica é muito grande. O ideal, então, é o arroz com feijão e uma proteína sempre para acompanhar. E o prato ele tem que estar assim, tipo, meio a meio. Você tem que olhar para o seu prato e olhar metade do prato a proteína e a outra metade o carboidrato, ou menos. E a salada? A salada ela entra ali como a alegoria do prato, né? Ela é muito boa para sua função intestinal, para retardar a fome, mas ela não nos alimenta, ela não traz caloria.
Perfeito. E aí, quando a gente fala, por exemplo, essa parte de caloria, de vida saudável, alimentação saudável, a gente entra na parte de atividade física. A gente sabe que ela é fundamental, né? Que é importante até na velhice. Eu falo assim, se a gente não fortalecer os músculos... Mais ainda, porque se a gente não fortalecer os músculos, a gente nem anda quando tiver mais velho. Sim, que é o mal que eu falei, a sarcopenia. Mas precisa ser na academia? Precisa ou dá para adaptar o corpo no movimento em cada fase da vida? Eu preciso levantar peso? O tratamento, o treino mais importante para a terceira idade não é levantar peso, é tratamento de resistência com carga. Então você pode fazer isso com elástico, com um pezinho em casa, com um saco de arroz. O importante é a contração do músculo. Tem que ter essa parte de contração muscular. Contração muscular. Entendeu? Então não adianta só fazer aeróbico, por exemplo? Não adianta. Para a pessoa que tem massa magra já, o aeróbico é um bom aliado para a perda de peso. Mas para a pessoa que está em perda, você tem que correr atrás. E se você não contrair seus músculos, você vai perder. Perfeito. Tá. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque tem as doenças autoimunes, eu acho que elas estão muito hoje, cada vez mais em voga. Em voga que eu falo, muitas pessoas desenvolvendo esse tipo de doenças autoimunes. Tem sido mais comum, digamos mais diagnosticada. Assim. Mais diagnosticada. E como é que elas afetam o metabolismo, o estilo de vida, especialmente no caso de mulheres? O que está acontecendo? Não, assim, doença autoimune. Primeiro, vocês têm que entender o que é. Você desenvolve, você herda, na verdade, ou pode desenvolver um anticorpo, que é uma célula de defesa, contra você mesmo. Tá. Normalmente é genético. Normalmente é genético. E às vezes essa doença ela fica adormecida pela vida toda. Tá? Você não expressa a doença, você não desenvolve. Então você tem um anticorpo que não gosta de uma parte do seu corpo. Vamos pegar, por exemplo, na minha área. O que é mais comum? A tireoidite de Hashimoto. Então você desenvolve um anticorpo que não gosta da sua tireoide. E ele vai lá e começa a comer ela, tipo um ratinho comendo um queijo, ó, vai comendo. Toda vez que a sua imunidade cai, ele vai lá e come mais. Tem uma hora que a sua tireoide, que produz o hormônio tireoidiano, reduz essa produção e você tem que repor. Ou pode ser que você nunca precise. Entendeu? Então, ter a doença não é sinônimo que você vai ser portador da autoimunidade, não significa que você vai ter a doença. Você pode não ter. Por exemplo, eu tenho anticorpo antitireoide e não desenvolvo a doença. Tá? Então, essas células vão destruindo o seu corpo e vão gerando uma doença que tem que ser controlada. Por exemplo, a tireoide ela vai reduzir seu metabolismo e você vai inchar, você vai perder cabelo, você vai ficar com a pele mais seca e a reposição do hormônio ela é fundamental. Por exemplo, tem uma outra doença na minha área que é a diabetes tipo 1. Você desenvolve um anticorpo contra seu pâncreas. E ele vai lá e come seu pâncreas, lá onde produz a insulina. A gente chama de células beta. E você para de produzir insulina. E você tem que tomar insulina pro resto da vida. E não tem o que fazer, tem que fazer, tem que tratar, entendeu? Né? Não é repor vitamina, que você vê hoje, a era das vitaminas, né? Isso me assusta muito, porque eu tive pacientes que internaram porque caíram nessa. Olha, não é mais... eu tenho uma paciente que teve um coma, né, a gente chama de mixedomatoso. Você para de tomar o hormônio da tireoide, você incha. Uma senhora, ela tomava uma dose alta e ela viu na internet que o cara falou que era por causa da vitamina B e ferro. Ela falou, doutor João é um trouxa, tá me dando esse remédio aqui, eu vou tomar isso aqui que o médico falou aqui na internet. O cara fala bem, né, todo articulado. Bateu no hospital, inchou toda. O coração dela encheu de água. Então cuidado, pessoal. Cuidado que o médico na internet, que é sério, ele não vai te dar uma receita de bolo. Porque não existe. Ele vai tentar te ajudar a resolver o problema. Perfeito. Entendeu? Ele não vai falar assim, toma isso e para isso. Charlatanismo.
Tá? Então é muito perigoso. Quando você estiver dentro dessas informações, né, raciocina, que se esse cara descobriu isso, ele tinha que ganhar o Nobel de Medicina. Um dia desse eu vi outro que fala que a obesidade é uma bactéria. A obesidade está sendo causada por uma bactéria e a indústria de medicamentos não quer que isso aconteça porque vende milhões de dólares de remédio. Esse cara devia ter ganhado um Nobel de Medicina. Descobriu a causa da obesidade, que é uma bactéria que... Aí o cara se intitula, não, eu sou médico da USP. Aí você entra, cadê o cara? É muito complicado isso, gente. Cadê o cara na USP? O que ele faz? Tem muito charlatão na internet, muito. Entendeu? Então, cuidado. E as pessoas ouvindo piamente, cegamente, sem uma referência. Você não checa. É verdade, ninguém checa. Ninguém checa, é verdade. Hoje tem muito cara que fala lá, ó, medicina e saúde. Aí você procura o CRM, não tem CRM. Nem médico é. Nem médico mas ele colocou medicina e saúde. Aí você fala assim, nossa, esse cara aqui é médico, ele fala bem, né? Não, cadê o CRM dele? É um perigo, gente. É um perigo. Ó, vamos ficar ligado aí, realmente ouvir, ir no profissional, ter seus checa, exames. vê outra coisa, vê outra informação. Será que isso é verdade? Será que se eu tomar... Mas eu tenho déficit de vitamina? Não, porque hoje tudo é vitamina. Assim, eu não sei até que ponto vale, porque eu mesma tomo um monte de vitamina. Queria te perguntar sobre isso, porque às vezes... Vitaminas são microdoses. Aham. Entendeu? Que são essenciais para o nosso corpo. Nós precisamos consumi-la, mas tudo em microdose. Se você comer certo, você só não vai ter a D. Que é a do sol. A do sol ou do bacalhau. A gente não come bacalhau. Entendeu? Então, ou você come só um tipo de nutriente, você pode ter uma deficiência de ferro, aí não é vitamina, é um mineral. Entendeu? Mas você acha que os alimentos hoje, eles conseguem suprir toda a minha necessidade? Sim, são microdoses. E essas vitaminas têm K, não sei o quê, que eu nunca nem tinha ouvido falar, que agora viraram... a proteína e o carboidrato, nas 3 refeições você já tem tudo, menos a D. Tá. Se quiser suprir, não precisa nesses caras, passa numa farmácia e compra no centro. Exato. Que já tem tudo. É isso? Compra um centro, ou então compra qualquer outro, fazendo propaganda do centro, pelo amor de Deus. Mas compra um polivitamínico, me dá um polivitamínico, é tudo igual, as fórmulas são tudo iguais. Tá. É tudo na nossa necessidade diária. Então você compra daquele toma. E existe hipervitaminose, por exemplo? Eu já ouvi esse termo, não sei se existe ou não, se eu estou falando besteira. Sim, e a única que intoxica mesmo é a D. A D. A D, tá? Porque ela é um esteroide, ela fica um tempo no seu corpo. Então você toma altas doses, às vezes fica até um mês, um pouco mais. E o excesso pode gerar problemas no seu rim. Você pode ter cálculo renal. E você pode ter convulsão também. Tem que ter cuidado com a D. Porque hoje ela cura tudo, né? Porque dizem também não sei, dizem, né? A gente ouviu muito que durante até a Covid, pessoas que tinham vitamina D acima, por exemplo, de X, acho que era acima de 60, não houve óbito. Ou então pessoas que têm uma vitamina D alta, elas têm menos probabilidade, são mais protegidas para gripes, para outros tipos de doenças assim. Então, não sei até que ponto é verdade, mas é uma vitamina super importante, não é? Sem dúvida para os seus ossos. E tem alguns artigos falando sobre imunidade, sim, mas ela não é curativa, tá? Há uma prevalência de desenvolver doença em quem tem ela baixa, sim. Mas não quer dizer que com ela alta você não vai ter. Entendeu? É porque a gente não pega mais muito sol. Por exemplo, uma pessoa que está na roça, uma pessoa que tem um trabalho ao ar livre, não precisa dessa vitamina. É a gente que fica muito tempo no computador, em escritório, acaba tendo esse déficit normal, né? São as vitaminas que eu prescrevo no meu consultório, é C, para quem treina, porque existe um déficit. E existe uma proteção para evitar a infecções de vias aéreas, quem toma vitamina C, e nos polivitamínicos a dose é baixa, é a vitamina D, é essencial. C e D. Então é importante. O resto tudo você come. Se você é um vegetariano, um vegano e não come proteína, você tem que suplementar. Tem que suplementar, é obrigatório. Se você fez uma cirurgia bariátrica, você tem que suplementar, porque você não vai absorver, principalmente a B12. E o vegano também. A B12 é a mais importante. Se você é idoso... Se você é idoso, você não consegue comer. Tem que suplementar.
Tem que suplementar. Gente, eu achei muito importante essa informação, gente. Eu vou repetir mais uma vez. Essas proteínas, o whey protein, essa reposição, ela não é para quem vive na academia, tá, gente? Sim. Eu falo porque eu sou uma pessoa que até leio e tudo mais e ainda assim não sabia. Idosos precisam repor, pessoas mais jovens, porque a gente muitas vezes não consegue atingir o grau de proteína que a gente precisa diariamente. E isso acaba com a nossa massa magra. Então, vamos prestar atenção nisso aí e começar a visitar o endócrino e fazer um plano de alimentação mais saudável aí. Sem dúvida. Doutor, outra coisa que a gente tem visto muito é alergia e intolerâncias alimentares. Eu acho que ela tá muito mais comum. Não sei se diagnostica mais ou se tá mais comum. Mas a quantidade de pessoas que eu vejo, por exemplo, com intolerância à lactose ou com aquela do trigo também, né? Que não pode comer trigo. Eu tô vendo isso aumentar. Eu não conhecia ninguém antes e nos últimos 5 anos um monte de gente tem esse tipo de problema. O que tá acontecendo? É culpa da alimentação moderna ou não? O que você acha que pode estar acontecendo? Talvez, assim, uma maior atenção das pessoas sobre esse tipo de problema e maior diagnóstico. As pessoas elas estão mais ligadas nisso, né? E elas procuram mais profissionais e mais pesquisas são feitas e mais é descoberto. E também entendo que a nova característica alimentar com muita coisa ultraprocessado e processado gera também patologias intestinais muito importantes que podem causar distúrbio, que causam distúrbio. Então tem 3 importantes, tem a intolerância, a alergia e a irritabilidade. E muitas pessoas confundem, né? Então intolerância, qual é o sintoma? Você come e você incha. Você não tolera aquele alimento, geralmente porque você não tem uma enzima que quebra aquele determinado alimento. Nosso sistema digestivo, ele tem as enzimas digestivas. Então, tudo que você come tem um ácidozinho que desintegra. Então, vamos pegar o que você citou. O leite, intolerância à lactose. Você tem uma enzima chamada lactase lá. E aí, quando você come o leite, ela vai lá e quebra para você puxar esse carboidrato para dentro de você. E tem pessoas que têm essa enzima em menor quantidade ou não tem essa enzima. E aí vai fermentar, porque vai passar para a segunda fase da sua digestão, que é a fermentação. Aí você incha. Né? Então, isso é intolerância. E ela pode ser desenvolvida também só de você tirar o leite da sua dieta. Se você tira um tempo do leite da dieta... Quando você volta, o corpo sente. Você não está mais produzindo a enzima. Leva um tempo para o corpo produzir. Perfeito. Então, isso é intolerância. Né? Depois tem a irritabilidade. Né? Inflamação, tipo síndrome do intestino irritável, são as patologias. Aí você vai ter diarreia ou constipação. Você não vai ficar inchado. Entendeu? E a alergia, você vai ficar se coçando. São 3 coisas que você precisa ter entender para você não estar falando coisa e saber relatar isso para o médico. O médico, diante disso, ele vai fazer uma análise, às vezes é preciso exames mais específicos, uma biópsia de intestino, para diagnosticar, por exemplo, uma doença celíaca, que é uma doença autoimune. Né? Então, diante dessas informações, você vai atrás e vai prescrever o tratamento, que normalmente é você excluir esse alimento da dieta. Mas isso tem que ser conversado na hora que você vai compartilhar com o seu médico sobre causas de se sentir mal com certo alimento. Ele vai saber investigar isso. E sem dúvida há mais informações de patologias que nós desconhecíamos. Eu sou formado há 33 anos. Eu não estudei isso na minha faculdade, entendeu? Nem existia no diagnóstico, né? Entendeu? Eu não estudei isso, então a medicina lá, o que era verdade antes, agora hoje é mentira, é outra coisa, por isso que o médico tem que estar sempre se atualizando. E também a mudança, a adição de ultraprocessados no nosso dia a dia, que está cada vez maior, né? Tá. São alimentos gostosos e baratos. E fáceis.
fáceis, ainda mais com o dia a dia, as pessoas não têm mais uma pessoa cozinhando em casa, a gente acaba comprando tudo semi-pronto, e assim a vida, Isso aí. e aí a gente acaba prejudicando muito. A gente não sabe o que tem lá dentro. Exato. A gente eu brinco que chamar de alimento, uma coisa que não é alimento, não é o certo, né? Então não é... É coisa ultraprocessada. Você pega uma batata ultraprocessada, tem 5% de batata. Entendeu? É engraçado, eu como uma, tá? Até para falar, não vou falar obviamente o nome, mas eu fui ler, nem batata vende como batata, eu como, adoro, é meu vício, assim, meu pecado. E quando eu fui ver, nem batata, nem sequer batata tinha. Era um salgado. Isso é legal a gente também se ligar, que, por exemplo, 100 gramas de uma batata ultraprocessada, 100 gramas, são 500 calorias. Para você ter isso em batata, é meio quilo de batata. Olha aí. Mais fácil comprar a batata e de fácil Comer fazer. meio quilo de batata são 500 calorias. Entendeu? De alimento. Sim. Aí a pessoa fala que está comendo pouco quando ela come só o salgadinho. Ela está comendo 500 calorias. E muito mais fácil você pegar e fazer até em casa, numa airfryer, hoje que a gente não faz tudo sem óleo, né? O gasto médio de uma mulher, assim, entre 40 e 50 anos que não treina, 1.500 calorias. Ou seja, eu acabei com um terço. Se você comer 3 pacotes de 300 gramas, você está comendo muito. Entendeu? Tudo é matemática, tem que ficar ligado todo entendeu? dia nessa matemática. E aí os anabolizantes. Tem muita mulher usando para secar ou ganhar massa muscular de forma muito rápida. Né? Existe uma dose segura para o uso desses medicamentos ou não devemos nem usar? Bem, o anabolizante, primeiro o nome já fala, né? Tudo que aumenta o metabolismo de coisas no seu corpo. E o anabolizante, ele pode acelerar várias coisas que você não está afim de que ele acelere. Pode acelerar a queda do seu cabelo, pode acelerar a formação a oleosidade da pele, pode acelerar o crescimento de pelos onde você não quer. Crescimento de órgãos que você não quer. Então tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Geralmente quem vai fazer o uso são pessoas, um grupo específico que está preocupado mais com o corpo, que são atletas, entendeu? Então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado para você ouvir, ver o custo-benefício disso em doses que possam ser, que possam não trazer mal, mas isso é discutível porque não existe trabalhos. De falar para você, não, a testosterona ela é um anabólico, ela pode ser usada em alguns casos na mulher, né, e ela vai te trazer esse efeito anabólico que pode te levar para a beleza ou não. Então ficou muito... Mas tem um lance de ser bioidêntico, né? Quando, por exemplo, o hormônio é bioidêntico... Isso é um apelo de alguns médicos para gerar que o tratamento é natural. Isso não existe. Esse nome foi abolido pelo Conselho Federal de Medicina. Entendeu? Então não existe, por exemplo, uma testosterona bioidêntica que é exatamente igual ao meu corpo. Não, é que nem está falando que aquilo é aquilo. Entendeu? Então, testosterona é testosterona. É igual ao do meu corpo. Ela é sintetizada, mas ela é igual ao do seu corpo. Então, isso é um apelo para dizer que a minha testosterona é diferente do colega. Então, nossa, mas a minha é idêntica. Nossa, a do doutor é melhor. Não, é tudo igual. Entendi. Entendeu? Então, isso foi proscrito na medicina. Quem usa esse nome está tentando fazer uma propaganda enganosa. Então, não existe. Perfeito. Tá. Super entendido. Doutor, eu queria te propor uma dinâmica agora. A gente escuta muitos boatos, muitas frases por aí pela internet. E eu queria falar essa frase. Você me diz se é mito ou verdade. Podemos começar? Vamos embora. Legal isso. Comer carboidrato à noite engorda? Mito. Mito? Mito, Por quê? Porque foi o que a gente conversou, depende do teu gasto e do teu equilíbrio. A matemática que ele mencionou o programa inteiro, verdade. Entendeu? Pessoas magras têm metabolismo acelerado? Nem sempre. Nem sempre. Restrições calóricas muito severas podem desacelerar o metabolismo? Verdade. Então, restrições calóricas muito severas podem desacelerar o metabolismo. Verdade.
Porque ele começa a armazenar. Ele começa a entender que está tendo um gasto... Está tendo uma oferta menor, reduz gasto. Perfeito. Alguns alimentos aceleram o metabolismo e ajudam a emagrecer. Verdade, mas nem tanto. São coadjuvantes. Coadjuvantes. Pessoas com sobrepeso podem sim ter metabolismo acelerado? Podem. É que estão comendo muito mesmo. Comendo muito. Não tão, mesmo acelerado, o corpo não está dando conta. Verdade. Verdade. Tem, por exemplo, um atleta que tem muita massa muscular, mas é gordo. Ele tem metabolismo acelerado. Perfeito. Ele tem gordura. E como tudo que é bom dura pouco, a gente está quase encerrando aqui o nosso papo. Doutor, eu queria te pedir uma última para a gente encerrar essa conversa com esperança. Eu queria te pedir como é que a gente envelhece bem e com saúde, respeitando o nosso corpo, nossa fase e sem entrar numa neura. Como é que a gente consegue envelhecer bem? Dá uma dica aí para gente, para as nossas ouvintes. Bem, se você ainda está um pouco distante dessa fase, preserva o seu corpo, conserva. Entendeu? Tudo que se acelera, se antecipa seus dias. Então, se afastar de poluentes, se afastar de cigarro, álcool, dormir bem. Então, se você ainda tem esse tempo, se preserve, cuide do seu corpo. A gente só tem uma vida, ela não volta, né? Então, você vê muita gente aí, esse ano eu vou, esse ano eu vou. Esse ano eu vou. Já deu 5. Já perdeu 5. Então pegue uma foto sua de 5 anos atrás e veja se você está feliz com a sua aparência. Vê quanto tempo você está perdendo. Já perdeu 5 anos. Entendeu? E se tudo der certo, todos nós vamos envelhecer, né? Fala, se tudo der certo, o processo... Você vai ter um processo de envelhecimento natural e saudável. Entendeu? Se você já acelerou, já está nessa fase, tipo, colhendo, vendo os prejuízos que você vai enxergar. É fato. Aí você tem que buscar consertar o que você provocou de desarranjo no seu corpo. Buscar a medicina para tentar... mitigar esses problemas. Entendeu? Que são... Então, a prevenção na medicina é tudo. Entendeu? Então... não acelera a sua vida. É legal se divertir, ir para festa, beber. É legal, mas é legal também viver bem. Né? Então você tem que ponderar isso aí. Ter disciplina. Para mim, a chave do sucesso é disciplina. Disciplina é fazer coisas que você não está afim de fazer, mas fazer. É difícil. Entendeu? Tem que acordar. Não estou com fome, tenho que comer isso. Tem que comer. Entendeu? Você tem que se vencer, você tem que controlar a sua mente, não deixar a sua mente ficar te controlando. Quem controla a mente, tem disciplina, tem sucesso. Acabou. Isso não é só para a sua carreira profissional, é para o seu corpo. Tenho que acordar esse horário, tenho que dormir esse horário. Tenho que fazer isso, mas eu não estou afim. Mas eu tenho que fazer. Tem que fazer. Porque aí você vai se diferenciar e vai viver muito bem. Por muito tempo. Muito tempo. Maravilha. Então acelerou a sua vida, talvez a chance de ela encurtar é muito grande. Acho que entender que cada ano conta, né? Que é uma contagem. E entender que passou e não volta. Não volta. Entendeu? E eu vejo isso direto. Amigos meus, médicos, não, esse ano vai, hein? Você está 10 anos me falando que vai. Você está acelerando a sua vida, cara. Verdade. Entendeu? Abre o olho, cara. Não volta, são 10 anos que você perdeu. Dá mais 10 anos de vida. Se você falar assim, olha, João, você vai viver, eu quero viver até 90 bem, né? Tipo, vai dar mais 10, onde que vende? Eu quero. É verdade, entendeu? É verdade. E você perdeu 10 de bobeira. É verdade. Entendeu? Obrigada, doutor. Obrigada. Eu adorei o nosso papo. Queria muito te agradecer, ter compartilhado tanta coisa. Eu aprendi muito com você. Também. Espero que vocês tenham gostado, aí, que seja útil, que tenha sido útil para alguém, que alguém tenha se identificado com alguma informação que eu dei. E despertado. Despertado. Busque informação. A internet é fantástica, a inteligência artificial é fantástica. Cuidado com esses falsos profetas. Tá? O que mais está me machucando hoje como médico é ver profissionais da minha área vendendo coisas na internet. Entendeu? Ninguém vai te vender nada.
O médico ele vai tentar te ajudar a chegar. Perfeito. Ele vai te dar uma opção. Maravilha. Ele não vai falar assim, olha, isso aqui funciona para você. Não. Vamos tentar isso? Ele vai te dar a possibilidade. O médico sério vai te falar isso. Entendeu? Obrigada, doutor. Obrigada a você pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.